Hoje eu queria convidar você a refletir sobre algo muito sério, só que muitas vezes é tratado como normal. O que realmente significa dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? A Bíblia fala claramente em 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem o que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. E isso muda tudo. O nosso corpo não é vitrine, não é objeto, não é instrumento para chamar atenção. É morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração que confunde valor com aparência. Principalmente mulheres sendo incentivadas todos os dias a se sensualizar, a se expor, a buscar desejo, quando na verdade o que o coração mais precisa não é desejo, é respeito. Ser desejado passa, agora ser respeitado permanece para sempre. E quando nós entendemos o que somos, templo do Espírito Santo, as nossas escolhas mudam. A forma de vestir, de falar, de agir, de se portar. Porque nossas atitudes podem glorificar a Deus ou podem envergonhar o nome dele. E a Bíblia faz um alerta lá em Romanos 12:1. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Ou seja, viver para Deus não é só ir à igreja, é viver de forma que Deus seja honrado em tudo na sua vida. E isso também reflete diretamente no casamento. O casamento é um projeto divino, não uma invenção humana. Em Gênesis 2:24 a palavra diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Quando duas pessoas se tornam uma só carne, tudo que entra naquele relacionamento, ele precisa somar, nunca dividir. Só que o inimigo sabe disso, né? E uma das estratégias mais usadas por ele é entrar no casamento através de amizades erradas. A Bíblia alerta lá em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Amizades que incentivam a desrespeitar o cônjuge. Amizades que plantam dúvida, ciúme, comparação. Amizades que dizem isso é normal, quando não é. E muitas vezes são pessoas usadas pelo inimigo para destruir o que Deus uniu. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. E isso vale também para quem tem acesso ao seu casamento. Toma cuidado com quem você está colocando aí dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu relacionamento. Hoje o inimigo está atacando fortemente a família, porque ele sabe, família destruída gera filhos feridos, adultos inseguros, uma sociedade doente, como a gente está vendo. E a família é a base de tudo. O Salmo 127:1 declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem Deus no centro, qualquer casa fica vulnerável. E quando falamos de corpo, de casamento, de família, a gente precisa lembrar, tudo começa com santidade, não com perfeição não. Santidade é decidir todos os dias agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Controlar o corpo não é repressão, é sabedoria. É entender que o valor não está no quanto alguém te deseja, mas no quanto Deus se alegra com você, quanto Deus se alegra com a sua vida. E acima de tudo a gente precisa lembrar, o inimigo tenta, mas não vai vencer, jamais vai vencer quem permanece em Cristo. Jesus é exaltado quando escolhemos honrar o corpo. Jesus é exaltado quando protegemos o casamento. Jesus é exaltado quando defendemos a nossa família. Em Josué 24:15, ele declara algo que ainda hoje precisa estar dentro do nosso coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que essa seja a minha, a sua, a nossa decisão diária. Que nossas atitudes apontem para Cristo e que nosso corpo glorifique ao Senhor,
glorifique a Deus. E que nossos relacionamentos sejam protegidos pela palavra do Senhor. E que a família continue sendo o lugar onde Deus é honrado a todo instante, a todo momento. Porque quando Cristo está no centro de tudo, o inimigo jamais prevalece. E aquilo que Deus construiu, ninguém pode destruir.